Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Eu quero ler com vocês hoje Atos 4, somente o versículo 20. Atos 4, 20. Diz assim: Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro está falando aqui, ele foi levado, Pedro e João, perante o Sinédrio. Então, diante daqueles homens, ele falou, eles proibiram ele de falar de Jesus e ele falou: Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqui ele estava falando sobre as coisas que eles viveram com Jesus, o tempo que eles viram, tudo que Jesus fez, tudo que eles aprenderam com Jesus, eles não poderiam deixar de falar daquilo. E eu, na hora que eu estava lendo esse texto, uma pergunta veio, o Espírito Santo falou comigo: o que você tem visto e o que você tem ouvido? Você fala daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você estuda. Então, naturalmente, se você está estudando, se você está vendo uma coisa só, uma notícia só, se você vai falar daquilo naturalmente, porque você está se alimentando daquilo, você está buscando conhecimento daquilo, daquela área, seja uma área de estudo, seja o que for que você estiver vendo, ouvindo, estudando, meditando, é daquilo que você vai falar. Então, o que tem tomado os seus dias? O que os seus olhos têm visto? Então, se você fica muito tempo numa área só, numa situação só, muito tempo no computador, muito tempo na frente da televisão, muito tempo lendo notícias nos jornais, naturalmente você vai falar daquilo. Então, aqui Pedro estava falando daquilo que ele viveu nos últimos anos com Jesus, do dia a dia dele. Caminhar com Jesus, aprender com Jesus, ver os milagres que Jesus fez, foi o dia a dia de Pedro. E eu pergunto para você o que o Espírito Santo perguntou para mim. Como tem sido o seu dia a dia? O que você tem visto e o que você tem ouvido? É isso que vai sair da sua boca. É disso que você vai falar. É disso que você vai conversar quando você estiver com seus amigos. Então, quando você separa um tempo para estudar a Bíblia, para meditar na palavra, para ler a palavra, e você busca conhecimento na área, busca conhecimento diante do Senhor, pesquisa, você ouve pregações, você está se alimentando de Deus, da palavra de Deus, de busca de um conhecimento maior de Deus, naturalmente você vai falar daquilo. Você pode se analisar aquilo que tem tomado os seus dias, vamos dizer, na última semana. As notícias e aquilo que você tem visto e ouvido na última semana é do que você vai falar. É do que vai sair da sua boca naturalmente. E eu quero te levar para este lugar de meditação na palavra, de estudar a palavra, de ouvir pregações que explicam melhor a palavra, num tempo de busca maior da palavra de Deus, porque assim a sua boca vai sair palavra, vai sair sobre Jesus. Você vai falar daquilo que você tem ouvido, daquilo que você tem meditado, daquilo que você tem estudado. Então, assim, não que você vai viver alienado sem saber de outros assuntos, mas eu quero te levar para este lugar de estudar mais a palavra de Deus, de buscar mais conhecimento em Deus, de conhecer a Deus. Todos os dias, você separar um tempo para estar conhecendo mais o Senhor, passar tempo com Ele, ficar ali um tempo, ter prazer em ler a Bíblia, em conhecer o Senhor, porque aí você vai ter do que falar, porque você está estudando aquilo, você está conhecendo mais a Jesus, ao Senhor, a palavra, aí você vai estar com propriedade falando daquilo que você tem ficado dias, horas meditando e aprendendo. Então eu quero te levar para este lugar, assim como Pedro ficou. Foram 3 anos que ele ficou ali caminhando junto com Jesus. 3 anos ali, num estágio, né,
Ele estava estagiando com o Senhor, estava aprendendo, eles estavam caminhando ali junto, Jesus falando, Jesus ensinando, Jesus mostrando para eles como fazer, como agir, como falar. Foram 3 anos de estudo, de treinamento. E ele ali, depois que Jesus morreu, eles começaram a colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Logo em seguida, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, o poder de Deus começou a atuar na vida deles de uma forma sobrenatural. E estes homens foram mudados, foram transformados. 3 anos caminhando com Jesus, estudando, aprendendo com Jesus. E depois veio o tempo em que eles tinham autoridade para falar daquilo que eles viveram, daquilo que eles aprenderam com Jesus. Assim também é comigo e com você. Não é uma leitura de um dia que vai fazer você ficar super entendido, não. Você vai ler todos os dias, você vai estudar a palavra de Deus todos os dias. Assim como você vai para uma faculdade, assim como você faz um curso, você fica ali, você se dedica, você busca conhecimento, assim também tem que ser o seu tempo em conhecer a Deus. Todos os dias, estudando um pouquinho, lendo um pouquinho, meditando ali, falando com o Senhor. O que o Senhor quer me ensinar hoje? Às vezes você lê um texto, durante uma semana inteira você lê o mesmo salmo, por exemplo, o mesmo texto da Bíblia, e Deus vai te esclarecer, te falar de várias formas com aquele mesmo texto, e Ele vai te trazer a revelação para a sua vida naquele momento. A palavra que você está precisando para aquele momento você vai encontrar aqui. A palavra de ânimo, a palavra de força, de fé, de garra, tudo você vai encontrar aqui. Então eu quero te incentivar, como eu sempre faço aqui, leia a Bíblia. Fale daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está vendo. Fale da palavra de Deus com a autoridade que Deus te dá, à medida que você vai se aprofundando mais em conhecer a Deus. Ele vai te dando essa autoridade para falar, para ajudar as pessoas que estão ao seu redor a estarem também buscando mais ao Senhor. Então essa é a nossa função aqui, ajudar aos que estão ao nosso redor, ensinar aquilo que nós estamos aprendendo com Deus. Eu aprendo com o Senhor e vou ensinando. Você aprende com o Senhor e vai me ensinando. Assim nós vamos caminhando, eu aprendendo com você e você aprendendo comigo. Então isso é estar em comunhão, isso é estar junto, isso é ser família de Deus, um ajudando ao outro, mas buscando da fonte que é o Senhor. A gente pode ouvir pregações e tudo, a gente pode estar estudando em livros, outros livros, mas aqui é onde você vai encontrar tudo que você precisa saber para viver essa vida, para viver aqui nesses últimos dias, porque o tempo está próximo em que o Senhor Jesus vai voltar. Então nós precisamos conhecer mais e mais da palavra de Deus, para que a gente não fique apavorado e amedrontado com as coisas que hão de vir, para que nós possamos estar firmes, confiantes de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então busque conhecimento na palavra, para que você possa ouvir e falar daquilo que você tem visto, daquilo que você tem ouvido. Então leia a Bíblia todos os dias e você vai encontrar nelas fonte de vida para a sua vida. Aleluia, aleluia.